Teve uma moça que deixou uma mensagem aqui para mim. Ela fez uma introdução lacaniana, mas concluiu com uma pergunta que eu gostei bastante, que eu achei bastante interessante, que foi como manter o desejo num relacionamento longo, como manter vivo o desejo num relacionamento. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Bem, evidentemente, essas questões de desejo, elas transcendem o âmbito do sexual. Então, quando a gente está falando de desejo, é claro que estamos falando de desejo sexual. Eu imagino que dentre as intenções dela, dentre as dúvidas dela, estava assim como manter o interesse sexual, como manter ativa o relacionamento com essa pessoa numa ideia de objeto de desejo, de parceiro, de sexualidade. Mas eu também entendi um desejo como um todo, um desejo numa concepção mais freudiana, embora a sua introdução tenha sido lacaniana, eu vou pensar o desejo freudiano. O desejo freudiano, ele parte do princípio que o desejo não se desfaz na medida em que ele é satisfeito. Ao contrário do que eu vejo nos outros autores, assim, a ideia de que o desejo, a fala do Lacan é assim, né? O desejo se constitui pela falta. Então, para você desejar, tem que faltar. Acho que até uma concepção platônica, naquela ideia do eros, de que só é possível desejar aquilo que você não tem, então logo você tenha, você deixa de desejar. Isso tornaria um relacionamento longo no quesito desejo impossível, porque a ideia é, já que você tem, já que está de alguma forma disponível para você, você não tem mais que desejar e aí você não vai ter possibilidade de vivenciar nesse relacionamento todas as belezas do desejo, todos os prazeres do desejo. Para Freud, como eu estava dizendo, o desejo não acaba, o desejo ele se aprofunda. Tem um texto muito bonito que é o segundo texto, que se chama Contribuições para uma Psicologia do Amor, em que o Freud compara as relações amorosas com o prazer que nós temos com o vinho. E ele diz uma imagem mais ou menos assim, que quando a gente descobre o vinho que a gente gosta, a gente não quer trocar, a gente não quer ficar experimentando outros vinhos. A gente não quer ir para um lugar proibido, onde seja proibido tomar aquele vinho, para que aquele vinho se torne interessante. Quando a gente descobre o vinho que a gente gosta, o que a gente quer é tomar o vinho, é degustá-lo, e toda vez que você toma, você descobre um sabor novo, uma nuance diferente. Então, cada nova experiência que você tem com aquele vinho confirma o seu desejo de permanecer com ele como o seu vinho favorito. Aviões passando. O Freud faz essa comparação para dizer que o mesmo se dá com os nossos objetos amorosos, que quando a gente ama uma pessoa, a gente fica ocupado em descobrir os diversos nuances que o relacionamento com essa pessoa tem, e que o prazer, o desejo se manteria justamente por causa disso, porque você sabe que por mais que você conheça a pessoa, você não conhece completamente, você não sabe ainda todo o prazer que aquela pessoa pode te dar, você não descobriu ainda todas as nuances de dor, de bem-estar, de prazer que aquele relacionamento tem para oferecer. Então você não tem como, por exemplo, se cansar dele ou se enjoar dele. Eu não sei se para vocês essa fala freudiana soa muito distante da realidade, porque eu fico pensando no nosso cotidiano, na nossa ideia de divertimento. Nós temos uma concepção na atualidade que diz que a beleza está não no mesmo, mas no diferente. Aí, da mesma forma como você enjoa de roupas, ou enjoa de corte de cabelo, ou enjoa de lugares que você frequenta, você enjoaria de pessoas.
e que, por exemplo, no relacionamento a gente tem que estar sempre ocupado em trazer alguma coisa nova, em apresentar alguma coisa diferente, em frequentar lugares diferentes, para que o relacionamento continue interessante. Eu sou mais freudiana do que alguma outra coisa e eu não acredito muito nesse raciocínio, embora eu entenda do que se trata. Eu entendo que a gente vem de um vício de educação em que a gente relaciona as pessoas com objetos. E se os objetos têm como função nos distrair, nos interessar, a gente acaba dando essa mesma função às pessoas. E quando elas não conseguem fazer isso, nós a colocamos no lugar do descartável, do passível de troca, do desinteressante, do ausente de desejo. Então eu sei do que se trata, eu entendo do que está falando. Mas se eu tivesse que fazer uma colocação bem pessoal a respeito, eu diria o seguinte, que o difícil num relacionamento longo não é manter o interesse pela pessoa. O difícil é ser capaz de manter o interesse por si mesmo. Eu vejo o seguinte, nós temos um estilo de criação tão deletério, a gente está tão acostumado a colocar defeito em si mesmo, a se jogar para baixo. Quando a pessoa, por exemplo, te elogia, a sua tendência é justificar o elogio dela com a bondade dela ou com algum artifício qualquer. Ah, não, é bondade sua, é gentileza sua. Ah, seu cabelo tá bonito, ah, eu passei creme hoje. Então, a ideia de que a gente nunca sustenta na gente mesmo beleza e interesse. Se você parar para pensar, eu já parei para pensar nisso, você não se acha uma pessoa interessante e você não se acha uma pessoa digna de interesse, de desejo. Eu gosto de usar a palavra amável. Quando eu digo de mim mesma que eu sou amável, eu estou dizendo que eu sou passível de ser amada. Eu me sinto amável, ou seja, eu me sinto passível de ser amada. E no que eu entendo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha clínica, isso é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir se sustentar no lugar de alguém que é amável, de alguém que é desejável, de alguém que é interessante. Parece que para a maior parte de nós, ser interessante, ser desejável, ser amável é um risco, é um perigo. E a gente, apesar de ter um discurso e ter uma exposição que quer levar a isso, quando estamos diante do desejo, diante do interesse, diante do amor, nós recuamos com medo. Eu acredito que o complicado num relacionamento longo não é manter o interesse da outra pessoa e muito menos manter o interesse pela outra pessoa. Eu acredito que o difícil é conseguir, na presença de um outro qualquer, outro de um relacionamento curto, outro de um relacionamento longo, manter o interesse por si mesmo. Manter o respeito por si mesmo, manter o apreço, a gente diria uma libido voltada para si mesmo, que hoje em dia está super mal vista como narcisismo. Mas uma ideia de que para você conseguir, primeiro, ser interessante para alguém e até se interessar por alguém, tem que ter um interesse básico por si mesmo. Tem que ter uma crença, uma percepção de que você é interessante, de que você é desejável. Então, para mim, o relacionamento longo vai caindo num cansaço, num desinteresse, numa falta de desejo, inclusive sexual, porque as pessoas desse relacionamento não conseguem ver a si mesmas como desejáveis, como interessantes, como pessoas com quem elas próprias gostariam de se relacionar. E diante disso, nós passamos para o outro, para o parceiro, o peso de nos dar significado. E na verdade,
verdade, isso nunca acontece. Por mais que o parceiro esteja lá afirmando que você é desejável, que você é incrível, que você é interessantíssimo, se você não tiver isso como base perceptiva sua, ou seja, se isso não fizer parte dos seus interesses ou do seu relacionamento com você mesmo, ele até, o parceiro ou a parceira, vai se tornar uma pessoa cansativa, desagradável. Sabe aquelas pessoas que te dizem que você é bonita ou que você é bonito quando você está se sentindo horrível? Quando você está se sentindo péssimo? A gente tende a fugir dessas pessoas porque a ideia é que elas estão sendo de alguma forma falsas ou socialmente adequadas demais. E elas podem estar sendo sinceras, elas podem estar vendo você como bonita, como interessante. Só que se você não se vê, ou seja, se isso não repercute na sua autoimagem, não tem validade nenhuma. Eu não conheço outro método de lidar com isso senão a psicanálise. É claro que devem existir outros, mas o que eu conheço é a psicanálise como essa chance, como essa perspectiva de relacionamento consigo mesmo que influencie o seu relacionamento no mundo. Então, para mim, o segredo para manter o desejo num relacionamento longo é a capacidade de desejar a si mesmo. É a capacidade de ser interessante para si mesmo. E esse é o maior, na minha maneira de entender, esse é o maior desafio. Porque a gente consegue mentir muito para os outros, a gente consegue fazer cena, a gente consegue usar maquiagem, enfim, dar-se um jeito. Mas ser interessante para si mesmo, desafiar-se, ser aquela pessoa que você gosta de olhar por dentro, porque só você pode se perceber por dentro, é, para mim, o desafio da vida, a coisa mais difícil de acontecer. Por causa disso, eu vejo que os relacionamentos exteriores, as nossas parcerias, os nossos casamentos, os nossos namoros, acabam sendo só um reflexo desse processo interno de percepção de si mesmo.